povo já está cansado de ver coisas que poderiam ser melhor, que poderiam ser bem mais administradas por pessoas responsáveis. Eu mesmo tive concepção de jamais entrar na vida pública, porque a gente vê alguns exemplos há anos anteriores aí, que vem rolando, de pessoas desonestas que entraram no mundo, que entraram e ficou no mundo político com desonestidade. E eu perdi a crença no ser homem político. Mas eu fiz uma reflexão, como já houveram várias vezes convites para a vida pública, eu fui analisar que se na vida pública não tivermos de bem, jamais o mundo, não só o Brasil, o mundo, ele não sairá bem. Sempre ele ficará doente. Não tem cura. Então, para que haja isso, eu encaro que para existir respaldo em todos os termos, tem que haver homens de responsabilidade, homens honestos. É isso que eu disse nessa decisão, e encarar para fazer por Caicó. Eu já falei isso por várias vezes, mas eu vou repetir. O motivo de eu entrar na decisão de entrar na política por Caicó foi motivo de gratidão, Joelma. Gratidão, como o doutor Tadeu tem da mesma forma. Doutor Tadeu, menino pobre, que veio da pobreza profunda, pode-se dizer, isso aí a gente não pode negar, como a minha pessoa também era. Ele dedicou a ele, a vida dele, indo morar no Rio de Janeiro, uma criança, porque a pessoa com 14 anos é uma criança. Tornou-se médico e passou a entrar na vida pública para oferecer tudo que ele tem na vida, hoje que adquiriu, ele quer transferir um pouco para a população de Caicó. Da mesma forma, eu me dediquei ao comércio, à indústria hoje, e sou muito grato a Caicó. Caicó foi muito generoso comigo. E as pessoas de Caicó, Joelma, Marco e Dantas, são pessoas carismáticas. Caicó é uma cidade que as pessoas absorvem e recebem as pessoas com muito carinho. Então, por isso que eu tirei um pouco do meu tempo, da minha vida profissional, para dedicar à gestão de Caicó, doutor Tadeu e Toninho, para que possamos fazer um Caicó melhor. Um Caicó de dignidade, um Caicó de pureza, que isso, eu conheço a minha pessoa, eu conheço a minha família, sei da minha dignidade, e isso não vai haver diferença do meu caráter como profissional privado e como na vida pública. Meu caráter é o mesmo. Como o doutor Tadeu é da mesma forma, e seremos a mesma pessoa. É importante o que o senhor colocou, né, assim no início. Eu acho que é importante. Nós temos que ter políticos sérios, nós temos que ter políticos com caráter, nós temos que ver a política da melhor forma possível. Importante o que o senhor está dizendo, né? Eu acho que nós temos que ter essa visão, nós temos que ter homens de bem na política. Eu digo que a política ela só avança e só volta à credibilidade quando a população tomar conhecimento que, olha, e o próprio político falar, peraí, eu sou um homem de bem, eu sou um político sério, estou aqui para trabalhar da melhor maneira possível. Então, com essas palavras do senhor, a gente pode ter um vice-prefeito diferente, que muitas vezes as pessoas veem, vice é vice, né? Mas nós podemos ter um vice-prefeito atuante e com um olhar o que o prefeito está fazendo? Joelma, a minha dignidade, acima de tudo, eu não abro mão. A minha qualificação de pessoa, como você está perguntando como vice, eu mantenho o meu perfil. Meu perfil, doutor Tadeu, em caráter, por exemplo, quando nós começamos nossa campanha, aliás, antes de começarmos a campanha, nós vínhamos dialogando muito. Como seria o vice que ele pretenderia? Como seria o vice que ele queria dentro, ao lado dele? Qual o interesse de vice como Toninho para ele? E isso nós dialogamos muito. Conversamos bastante e chegamos ao consenso seguinte. Você será meu vice, mas com participação.
Porque a participação de um vice, eu tenho como obrigatoriedade da pessoa, ele fazer parte da gestão. Para que isso aconteça também, tem que haver diálogo, tem que haver união entre o prefeito e o vice-prefeito. Ele tem que estar sempre dialogando, afinando as conversas, falar a mesma linguagem, para que as pessoas não pensem de uma forma e ou de outra. O prefeito tem Mas Tadeu aceita isso? Ele concorda com essa forma? Plenamente, convicto, isso aí eu digo com convicção, pela pessoa que ele é. E a gente só vai saber disso quando começar a gestão também, o desenrolar da gestão, né? Quer dizer, a gente só vai saber como é que vai ser essa convivência sua com ele quando começar a gestão, né? Isso, eu entendo perfeitamente. Todo prefeito, quando começa uma gestão com vice, deseja ter um bom relacionamento. Nem sempre dá certo, né? Concordo com você nesse ponto. Mas depende de quem tem ao seu redor. Então você acredita, você confia de que Tadeu vai ser diferente? Plenamente, confio plenamente. Inclusive nós dialogamos muito e uma das coisas eu disse a ele: Tadeu, cuidado, que isso que eu falei a você, que eu estava falando antes, e eu vou abrir novamente o que estava falando. Haverão pessoas que vão jogar você contra mim e eu contra você. Não, eu digo isso porque eu me lembro que a gente estava aqui, inclusive, nessa mesma rádio, quando entrevistamos Marcos Jumanhoso. Quando ele assumiu a vice-prefeitura, ele achava que ia ser mil maravilhas, né? E acabou, o Caicó conhece. Caicó todos sabem como é que terminou essa relação do vice-prefeito com o prefeito. Por isso que eu falei, uma coisa é você ter convicção de que vai ter um excelente relacionamento com o Tadeu. Outra coisa é o desenrolar da gestão. Mas nesse ponto você está tranquilo com relação a isso? Estou tranquilíssimo. Inclusive, é o que eu falei. Concluindo o meu raciocínio, Tadeu, cuidado. Eu participei da vida pública, mas eu vim percebendo que das vezes anteriores, mesmo sem participar direto, eu observei muitas coisas que eu vi errado na política. Por isso que eu não queria entrar, porque eu vi muitas coisas erradas. Pela qualidade que ele é e da que eu me conheço, então por isso que eu aceitei. É que haverão pessoas que vão jogar a minha pessoa contra você e você contra mim. Se não houver um consenso de você tomar pé de quem está criando aquele assunto para jogar, primeiro você tem que tomar pé de quem está falando, saber a qualidade da pessoa que está falando, para saber de quem você acha que está falando de você. Então, eu acho que com isso a gente vai se entender muito bem e apurar antes, se isso acontecer, já estamos preparados, teremos que apurar a conversa de onde foi para poder chegar a um diálogo, se tem o fundamento da conversa. De segunda-feira para cá, o que é que vocês já conversaram? Já estão planejando essa questão da equipe que vai trabalhar com vocês? Já se reuniram? Como é que está isso? Não, hoje a gente debateu só alguns assuntos. Como será a formação do secretariado, mas não ficou definido definitivamente nada ainda sobre o secretário, do meu conhecimento. Você pensa em emplacar algum nome no secretariado? Olha, para ser sincero, eu não tenho ganância por poder. Vou responder o que você está dizendo. Eu não tenho ganância por poder, como vice-prefeito, ou querer indicar ou não algum secretário. Acredito que talvez alguém, mas uma minoria, muito pouco. Eu acho que para que eu tenha um respaldo também, eu tenho que ter alguém ao lado da minha confiança também, com certeza. Sim. E qual a secretaria que você deseja indicar? Não analisei ainda. Mas qual que você tem algum em mente, por exemplo? Eu acho que eu poderia contribuir mais com desenvolvimento econômico, com turismo, né? Eu acho que as duas talvez não sejam a mesma secretaria, mas enfim, mas qual é que você, que se dependesse de você dizia, eu gostaria de indicar alguém para essa secretaria? Olha, eu não posso falar antecipadamente, porque eu não cheguei a debater com o Tadeu, né? A gente imagina, mas eu queria, de primeira mão, eu queria falar primeiramente com ele, antes de oficializar para vocês, porque eu só falo para oficializar. Eu queria que você me desculpasse se eu não puder responder a pergunta. Não, tranquilo. Mas... A gente pergunta, você responde o que você quiser. Não tem... Com certeza. Estou tranquilo. Bom, obrigado. Mas o senhor vai ter um olhar, né? Como o senhor disse, que vocês vão trabalhar lado a lado, né? Pelas suas palavras, né? Lado a lado, isso. Com um diálogo. O senhor também vai ter um olhar para os secretários que serão indicados, esse cuidado também? Junto com ele, de quem está sendo indicado para cada secretaria, porque a gente sabe que nós temos secretarias que são chaves. Entre uma delas se chama saúde, né?
A saúde é uma das secretarias mais importantes, porque é onde está a vida, né? E eu acredito que tem que ser pessoas que têm que ter todo um cuidado no atendimento com a população, né, Tony? Olha, Joelma, um líder, existe o líder, existe a pessoa que manda. Duas pessoas distintas, no meu ponto de vista. O líder é aquele que as pessoas olham para você e no simples olhar sabe interpretar o que você quer transmitir. Eu acho que é dessa forma. A pessoa procurando ser um líder, caso do doutor Tadeu, eu auxiliando logicamente, tem como você conciliar todos, sem exceção. É você dialogar, você conversar. Todo assunto que vai acontecer, eu acho que você dialogando chega no consenso. Nada de você querer, porque você, na hierarquia, você tem aquela patente. Isso para mim não existe. Eu acho que a igualdade é a coisa primordial em todos os setores. Primeiro, o respeito a cada um, independente se é SG, ou quer que seja do secretário da ápice, eu acho que todo mundo tem que ser tratado por igualdade. Outra coisa que eu tenho que dizer para vocês, que a gente vem conversando e outras coisas, é o respeito com a população. O atendimento nas secretarias ou nas coordenadorias, elas têm que ter um atendimento como se fosse um atendimento comercial. Não faz diferença, porque você é contribuinte. O atendimento é primordial em todos os setores e haverá respeito com a população. Tonho, você você esteve aqui durante a campanha política e falou das propostas e acredito que agora você também deverá participar ativamente da equipe de transição. Você já tem ideia como é que está o município de Caicó? De fato, em questão de números, de finanças, que tipo de município vocês vão herdar da gestão atual? Não. Todos nós sabemos, não só a gente, mas acho que a população inteira deve ter mostrado agora nas urnas. Isso aí eu acho que foi uma... Você acha que Caicó deu um recado, então, de que do jeito que está não pode continuar? Um recado, exatamente. Um recado, e acho que a população, acho que o maior juiz que pode existir numa eleição é a população. Então, eles mostraram aí o que está precisando, o que estão clamando. Então, a gente vai buscá-lo da melhor forma possível para que haja progresso na cidade, não com a varinha mágica a gente chegar e tocar em cada bairro e resolver todo o problema. Iremos procurar as primeiras necessidades, onde é que está, as primeiras necessidades e dar prioridade. Por exemplo, saúde e muitas coisas. Então, eu falo saúde porque saúde é primordial acima de tudo. Então, mas na visão do senhor, né? Já que o senhor com certeza caminhou, né, por Caicó, né? O que é que o senhor vê que precisa melhorar de imediato? Olha, fora a saúde, acho que o saneamento. Acho que, por exemplo, onde a gente passou, as pessoas eles reclamavam muito pelo calçamento. E eu realmente comprovei que onde você anda, Marcos, realmente pessoas que para você subir é um sacrifício. Eu digo porque a gente andou muitos bairros, e principalmente os bairros que eu nunca imaginei que Caicó tivesse aquela rua naquela situação. E a gente tem como procurar inicialmente, pelo menos sanear alguma coisa, sanar algumas coisas que sejam mais de prioridade. Isso pode ser feito, não coisas grandes obras, mas acredito que a gente tem como contornar algumas coisas para poder chegar com projetos e encaminhar para que haja um melhor trabalho para Caicó em termos de calçamento. Por exemplo, qual foi a Caicó que você conheceu nessa campanha política? Que às vezes a gente sabe da realidade do que as pessoas nos contam, mas quando você vai ver na prática, ou às vezes não é o que as pessoas contam, é muito pior do que as pessoas nos contam. Qual foi a Caicó que você conheceu nessa campanha política? Eu vou falar da forma que eu entendi. Uma Caicó que eu falo é uma Caicó triste. O povo... as pessoas que não têm... Antigamente, Marcos, você chegava no Natal ou em qualquer uma das cidades, Currais Novos, e tinha um orgulho de dizer que era de Caicó. Hoje, eu sinto que as pessoas não sentem mais aquela satisfação em chegar e dizer que sou de Caicó, e as pessoas têm o orgulho de dizer que Caicó é uma cidade bonita, cidade maravilhosa, e isso nos deixa um pouco triste. Então, para isso,
a gente quer, não com maquiagem, não, a gente não quer maquiar a cidade. A gente quer fazer as coisas com projeto. O projeto é que se funciona. Nada sem projeto não funciona. Tem que ter planejamento. Você quando vai fazer algo da sua vida, Marcos, você quando foi trabalhar como repórter, eu tenho uma absoluta convicção que você criou um projeto de vida. E a pessoa só tem prosperidade e grande enriquecimento no seu trabalho quando você faz projeto. Tonho, você é um empresário bem-sucedido, toda Caicó conhece a sua história de sucesso, né? Como é que você vai conciliar? Eu sei que o vice não há aquela necessidade de estar, por exemplo, todos os dias na prefeitura, mas você pensa, por exemplo, também, durante alguns dias na semana, dar expediente, ir à prefeitura, como é que você pensa que vai ser a sua contribuição como vice-prefeito? Marcos, vou sim, aí vou tirar um tempinho e vou dar o expediente. Eu não vou dizer que vou ficar indo, por exemplo, toda semana ou 3 vezes por semana, ou eu quero ver se eu organizo pelo menos uma vez por semana, eu dar o tempo e dialogar e ver o que é que eu posso contribuir diretamente com as pessoas. A gente tem, nós finais de semana, que pode aproveitar, ele e o Dr. Tadeu, a gente pode se reunir em algum local, pode definir algumas coisas, para que a gente tenha um planejamento melhor, que possamos fazer com clareza e trazer o melhor para Caicó. Acredito que a gente, conversando, dialogando, o prefeito com o vice, a gente tem como concretizar a nossa realização do nosso trabalho. A gente sabe que o final do ano se aproxima, né? E tem 13º, né? É uma realidade das empresas, é uma realidade também do setor público, né? Você espera que realmente o município cumpra, né, com as suas obrigações com os servidores, para que vocês não recebam o município em situação difícil? Olha, eu acredito. Apesar de todos os problemas que aconteceram na cidade, mas acredito que o prefeito Batata, ele tem o papel de prefeito, de gestor, ele tem a responsabilidade dele. Eu acredito que ele cumprirá, com certeza. Eu acho que as pessoas... Eu não estou falando por ele, eu estou apenas imaginando que acredito que ele vai, com certeza, ele não tem esse lado desumano, não. Ele tem certeza absoluta que ele cumprirá com o dever dele. Você acha que vai ser difícil, assim, como você disse, participou muito pouco ainda da vida pública, né? Tá, vai começar realmente a participar de forma mais efetiva. Você acredita que vai ser diferente do Toninho, né, empresário, para o Toninho político? Não. Eu até me sinto mais humilde ainda, assim, da minha pessoa. Eu acho que isso me engrandece muito, me engrandece em humildade. Porque o homem sem humildade, eu não acho... para mim, no meu ponto de vista, um homem sem humildade, ele não tem dignidade. Então, eu vejo muito, o que eu aprendi muito com minha família, meus pais. Como eu falei, meus pais vêm de baixa renda, como se dizia antigamente, né? Ele sempre mostrou que a gente tem que aprender honesto, ter caráter e humildade. Então, o papel do ser humano... Eu acho que quando você muda, você não tem caráter. Se você, Marcos, se você tem um copo e passa a ter 2 copos, passa a ter 3, e você vai mudando gradativamente pessoal, eu não acredito uma pessoa dessa, não tem caráter. Então, o ser humano, ele tem que ser taxado em todos os parâmetros, em todos os ângulos, em todos os degraus. A, B ou C, ele tem que ser por igual. Você tem um apoio total de sua família? Hoje sim, com certeza. Para ser o Toninho político? Com certeza. Há anos atrás não, mas ultimamente eles se empenharam na campanha juntamente comigo e me ajudou bastante, me deram força. Isso foi que me fortaleceu porque me deu mais confiança e eles sempre acreditaram em mim. Tinha dúvida na vida pública. Eu não posso também ser irresponsável, Marcos e Joelma, de deixar minha empresa totalmente e dedicar totalmente à prefeitura. Até porque nós temos um gestor de altíssima qualidade, eu tenho convicção, diga e repita, Dr. Tadeu, uma pessoa que eu tenho convicção que ele é uma pessoa de altíssima confiança e de qualidade, a gente pode confiar. Então,
é nesse ponto assim, que a minha família me deu segurança para que eu encarasse e enfrentasse onde nós chegamos até hoje. E agradeço ao nosso bom Deus. Tonho, você acha que o PL saiu fortalecido aqui das eleições em Caicó? Olha, eu acredito, Marco, que o PL, em fazer o vice, com certeza só fez uma vereadora, Rosângela, mas de qualquer forma vai ter um vice que ele vai representar muita coisa e com isso ele pode fortalecer mais ainda. Com o quê? Vai depender de quem? Do próprio deputado João Maia. Nós temos um projeto aí que é o projeto do Centro Comercial, Industrial e Serviço, que a gente vai colocar, inclusive ele já ligou para mim já e quer se reunir comigo já, quer marcar uma reunião comigo segunda-feira. Estarei indo para a gente conversar. Acredito sim que é para já começar o nosso projeto, para que a gente já vá dando andamento no que precisa para adiantar esse processo, para que Caicó consiga implementar esse centro comercial e industrial. João Maia participou da campanha ou deixou a desejar a participação dele, na sua opinião? Não, ele participou, só que ele esteve aqui e a gente conversou bastante, reunimos na casa do Dr. Tadeu, e a nossa conversa é mais diálogo, porque eu acho que o diálogo, você conversando, você consegue mais coisas do que você está só presencialmente sem conversar. Então, eu acho que a conversa é melhor do que você ter uma pessoa que não conversa com você e esteja presente constantemente. Então você vai cobrar de João que ele realmente participe efetivamente, assim, contribuindo com o desenvolvimento de Caicó? É uma obrigação minha cobrar dele, ir para Brasília, pôr a pastinha debaixo do braço, ir lá cobrar, marcar com ele, para que Caicó tenha o resultado, o PL possa fazer, não só o PL, como o PSDB de Dr. Tadeu, mas que a gente possa, e os outros partidos, bancados dos outros partidos também, que nos apoiaram, mas se a gente tem que estar atentamente com quem está nos apoiando para trazer projetos para Caicó. Eu perguntei essa questão do PL, né, se você acha que ele saiu fortalecido, porque daqui a 2 anos nós teremos a eleição para governos, eleições estaduais, né? E o PL aqui em Caicó, ele já foi um partido grandioso. Hoje parece que ele se resume apenas ao grupo do ex-vereador Zé Maria, né? Por isso que eu perguntei, que tipo de contribuição você vai poder dar para fortalecer o PL, que já foi grande demais aqui em Caicó, me parece que hoje se resume apenas ao grupo do ex-vereador Zé Maria. Olha, veja só, eu acho que quando a gente faz uma aliança, que eu acredito que isso aí eu chamo aliança, que para que haja uma aliança tem um noivado e um casamento. E o casamento haverá, com certeza, com o João Maia, pelo projeto, o que ele trará para Caicó. Esse centro comercial e industrial de serviço que a gente vai implementar, juntamente com João Maia, que ele está convicto de trazer para Caicó, a gente tem como fortalecer. Isso aí é óbvio. Então, Marcos, você só consegue alguma coisa se você oferecer algo. Se você só exigir, só pedir, você não vai levar nada. Então, ele tem que fazer algo para poder encarar, para ver se Caicó prospera com isso aí. Mas a pergunta que eu fiz não foi essa. A pergunta que foi o seguinte: que contribuição você, como vice-prefeito, vai dar para fazer o PL crescer de novo aqui em Caicó? Marcos, você veja que o PL já teve Auriel, o PL já teve tantos outros nomes aqui na cidade de Caicó, e hoje se resume apenas o grupo do ex-vereador Zé Maria. Então, você como vice-prefeito, por exemplo, você pensa em estar mais presente na vida do partidário do PL? Você pensa em, por exemplo, de repente até, quem sabe, disputar a presidência do partido? Que tipo de contribuição você vai dar para fazer o PL crescer aqui na cidade? Não, na vida pública, encarar a vida pública para ficar querendo, por exemplo, partido ou não, isso aí para mim não interessa. Até porque eu já fui presidente do PL e repassei para João Maia, você entende muito, sabe muito bem, naquela época. Eu acredito que deve continuar com Rosângela do mesmo jeito. Ele é quem pode procurar para fazer um trabalho melhor para Caicó. Acho que ele tem que procurar realmente, ter um empenho e fazer com que o PL tenha mais prosperidade. Eu não posso falar por mim. Ele que é o presidente do partido, ele é quem pode se pronunciar nessa parte do meu pensamento. Ok. Tadeu da Jachá por aqui. Seja bem-vindo, prefeito eleito aqui ao nosso Rural Debate. Boa tarde. Boa tarde, amigo Marcos. Boa tarde ao nosso vice-prefeito Tonho Santiago, a Joelma de Souza, todos os ouvintes do Rural Debate. Pedir desculpa pelo atraso. A gente teve uma visita institucional ao Poder Judiciário e essa visita atrasou um pouco em virtude de algumas situações de conversa, de diálogo realmente
com o Poder Judiciário aqui em Caicó. A gente visitou os juízes e também visitamos o Ministério Público. Então, por isso do meu atraso. Quero me colocar à disposição aqui do Rural Debate para a gente discutir os assuntos relevantes. De segunda-feira para cá, que tipo de reunião você já fez? O que é que você já discutiu? Já tem alguma definição de nomes para compor o secretariado, a equipe de transição? Que tipo de articulação já foi feita de segunda-feira para cá? Marcos, a gente está tendo uma discussão na questão da transição, né? Nós devemos amanhã pela manhã, e eu vou dar em primeira mão aqui para vocês, em relação à composição, de fato, da nossa equipe de transição. Até amanhã de manhã a gente encaminha o ofício para a Prefeitura Municipal. Eu já tive algumas conversas com aliados do prefeito Batata e parece que o prefeito Batata se colocou à disposição de diálogo com a gente. Eu só recebi o telefonema até agora do candidato a prefeito Alexandre Cazuza, felicitando pela eleição. Até o momento só tive um contato no WhatsApp pelo candidato Diego Vale, também felicitando. E vou tentar até amanhã, no mais tardar até às 10 horas, a gente encaminhar esse ofício com os nomes da equipe de transição. De lá para cá, de ontem para hoje, a gente tem tido conversas realmente de planejamento. Não temos definição ainda de fato. Ontem, inclusive, em uma live, eu disse que Gedinho poderia e deverá ser o chefe de gabinete do nosso governo. Essa tem uma tendência a se confirmar, mas a gente vai discutir realmente os nomes que vão ocupar as secretarias. Será uma discussão entre mim e Toinho e com os partidos, mas sobretudo com um critério de conhecimento técnico, de competência, e essas pessoas também têm um conhecimento político da cidade. Então a gente vai fazer esse esforço. A gente tem um período curto, Marcos e Joelma, porque como a eleição teve o problema da pandemia, nós temos 30 dias a menos para discutir todas essas questões. Mas a gente precisa agora, nesse momento, se dedicar a fazer um diagnóstico da prefeitura. Precisamos saber onde esses recursos, esse ano entrou muitos recursos nos cofres da prefeitura de Caicó, e a gente precisa olhar como é que foram destinados esses recursos, como esses recursos foram gastos, e explicar para a população realmente isso. Então, a equipe de transição vai ter um papel muito importante nesse sentido. A gente não vai fazer prática de condenação, mas a população precisa entender como é que foi a gestão nesses últimos 4 anos. Então, a gente vai ter essa preocupação nesses próximos 40 dias, para fazer um diagnóstico. Eu sou médico, então, para você tratar bem uma doença, precisa do diagnóstico dela. Então, a gente precisa saber o terreno que a gente vai pisar para poder definir quem serão os nomes das secretarias, mas é evidente que a gente vai ter que desenhar isso até, no máximo, a primeira quinzena de dezembro. Você vai manter todas as secretarias ou existe a possibilidade de você, por exemplo, fazer a fusão de algumas delas? Marcos, hoje a gente tem uma perspectiva de fundir 2 secretarias, mas isso a gente vai ter que fazer um planejamento orçamentário. Mas quais seriam elas, por exemplo? Administração com planejamento. Que são muito parecidas com a outra? Na verdade, a administração cuida mais da parte de processo administrativo, né, de processo de trabalho e tudo mais. E a parte de planejamento cuida mais dos projetos, dos convênios que estão nos bancos e os projetos que estão em andamento com a cidade. Mas a gente, em virtude dessa questão orçamentária, a gente não sabe como é que está a situação orçamentária e fiscal de Caicó. A gente tem esse pensamento de fundir administração com planejamento e também infraestrutura com meio ambiente. Mas isso ainda é uma ideação. A gente vai fazer o diagnóstico de fato de como está a prefeitura para saber se há necessidade de fazer essa fusão dessas 2 pastas. Toinho falou com muita confiança em você, né? Que vocês vão caminhar lado a lado, né? Nós sabemos que a gestão que vai ser concluída, prefeito e vices, faz tempo que romperam, né? E Toinho falou assim, com muita confiança, com muita convicção, que em relação a vocês, com certeza vai ser outra história. Você também fala com essa convicção e essa confiança que vocês vão caminhar lado a lado? Joelma, a relação de Tadeu e Toinho não é uma relação de política, é uma relação de parceria, quase familiar. Então a gente não vai destruir essa relação pelo fato de ser prefeito e vice-prefeito. Primeiro porque a gente não tem concorrência.
nem eu tenho concorrência, nem Toninho tem concorrência em relação a mim. A nossa preocupação, essa união, essa parceria, foi em favor a Caicó, para reconhecer que Caicó foi muito importante nas nossas vidas e que nesse momento a gente precisava fazer um projeto e Toninho encarou esse projeto através de um chamado que eu fiz e a gente, se Deus quiser, Santana vai nos abençoar. Eu sou cristão católico, então acredito em Deus e acredito em Santana, para que a gente mantenha esse diálogo e essa parceria que vai além da questão política. Nós temos uma relação de amizade profícua, quase uma relação familiar e que não vai ser destruída em virtude de interesses políticos. Tadeu, eu acho que o anseio de qualquer pessoa que nos escuta nesse momento é que, por exemplo, a gestão ela reduz a despesa, né? Mas a gente sabe que nem sempre dá para reduzir. As pessoas criam, por exemplo, uma expectativa de que vamos acabar com os cargos comissionados, como se a maior despesa do município fosse os cargos comissionados, né? E a gente sabe que também, para que uma gestão possa funcionar, tem que ter os efetivos, também tem que ter os comissionados, né? Você já estudou, por exemplo, onde é que você pensa realmente em enxugar, cortar a despesa, e como é que você vai conseguir fazer isso? Qual é o nosso pensamento, Marcos? O nosso pensamento é chamar o Tribunal de Contas. Existe um termo de ajustamento de conduta que, normalmente, o Tribunal de Contas, quando é provocado, ele faz com o município, para que a gente veja a grade de efetivos comissionados e contratados, para a gente reduzir custeio onde for possível. Caicó hoje tem 62% do limite prudencial. Era para existir já no limite máximo 54%. Então, só existe duas formas de reduzir o limite prudencial. Ou você aumenta a receita, a arrecadação, ou você reduz o custeio. Então, a gente precisa fazer um esforço para a redução de custeio. O pessoal fala muito de cargo comissionado, mas uma prefeitura não funciona, porque precisa de secretário. E, normalmente, esses cargos têm que ser de confiança do prefeito e do vice-prefeito. Então, a gente precisa encontrar uma estratégia e esses próximos 30 dias serão muito importantes. E a gente, se Deus quiser, em janeiro, vai apresentar esse plano estratégico no sentido de redução de custeio da máquina pública, para que a cidade de Caicó tenha mais capacidade de investimento. Se a gente pegar toda a receita de Caicó e investir apenas em pessoal, falta recurso para a saúde, falta recurso para a infraestrutura, falta recurso para todas as outras áreas, para a educação. Então a gente precisa ter esse pensamento de redução de custeio e, se for possível, aumentar a arrecadação sem onerar as pessoas com mais impostos. Pergunta aqui do ouvinte: a prefeitura vive no limite prudencial por causa de tantas pessoas nos cargos comissionados de processos seletivos e agora com os funcionários do Hospital do Siridó. O que o prefeito pretende fazer para sair desse limite, para que haja concurso público e para suprir as necessidades urgentes da prefeitura municipal? É importante deixar claro que a prefeitura de Caicó, a relação em questão de cargo comissionado, ela é muito menor do que a quantidade de efetivos, de servidores. Então, a gente, para reduzir esse custeio, a gente vai precisar fazer um plano estratégico no sentido de nomear só aquelas coisas que são essenciais para que a máquina funcione e a gente também reduzir custeio nas outras questões da prefeitura. Por exemplo, combustível. A gente tem que ver o que foi gasto de combustível esse ano. Eu já vou trabalhar com a lei orçamentária que foi aprovada por Batata. Então, eu tenho que ver o que é que ele aprovou para que a gente possa fazer esse planejamento estratégico. Então, esses próximos 30 dias serão cruciais e a gente vai precisar da prefeitura, do município, do prefeito Robson Araújo, para que ele tenha disposição de nos dar todas as informações para a gente apresentar em janeiro esse planejamento de redução de custeio. Outro ouvinte pergunta o seguinte: sobre os professores do processo seletivo que trabalharam somente 2 meses e foram afastados por causa da pandemia. O processo seletivo é um concurso de 2 anos. Você pretende manter o compromisso de manter esse processo seletivo ainda? A gente tem que ver até onde é a vigência desse processo seletivo. A gente também tem que ver quando é que vai haver a segurança sanitária para o início da retomada das aulas. Na hora que haver a retomada das aulas, a gente vai ou fazer um novo processo seletivo e, se esse processo seletivo estiver vigente, chamar essas pessoas do processo seletivo. Então, se esse estiver vigente, vai chamar as que já desse processo. Desse processo. Ok, outra pergunta: um cargo comissionado desses não pode ser ocupado por um funcionário que já recebe o salário da prefeitura, assim reduziria a despesa? Pode.
Com certeza, a gente tem que fazer essas adequações. A gente vai ver. O importante é dizer o seguinte, Marcos, que a disposição de Tadeu e Toninho será de propor o que é a de melhor para Caicó. E a gente sabe que hoje é uma questão urgente, a questão de adequação do limite prudencial. O que a gente puder fazer para reduzir custeio, para aumentar a capacidade de investimento da prefeitura, a gente vai fazer. Outra pergunta, ouvindo o seguinte, a gente sabe que há funcionários fantasmas no município e que findam sendo apadrinhados pelos gestores, pelos políticos, e são pessoas que muitas vezes moram até em outras cidades. Qual é a sua posição sobre essa questão? Olha, a gente vai ter que fazer um recadastramento dos funcionários. Isso é fundamental. E o planejamento desse recadastramento vai ter que ser por secretaria. Normalmente, os prefeitos fazem um recadastramento anual, ele concentrado na sede da prefeitura. Eu vou chamar todos os secretários para que a gente faça um recadastramento nas secretarias. E a gente saber que servidores que estão lotados nessas secretarias e saber onde é que eles estão. Se tiver servidor em outra cidade e que não estiver dando expediente, a gente vai ter que chamar esse servidor para conversar e não pode mais isso acontecer. Isso é impossível. Caicó precisa avançar. Se alguém está recebendo recurso e não está dando expediente, não está tendo a capacidade de dar retorno ao município, eu vou chamar a Procuradoria Jurídica do município de Caicó para conversar com esse servidor. Se esse servidor não se adequar ao procedimento que o procurador jurídico vai dar, a gente vai ter que fazer uma situação de intervenção. Tadeu, eu perguntei, inclusive a Toninho também, o que é que vocês pretendem fazer assim de imediato, na visão de vocês, até porque vocês caminharam, já têm uma noção da situação do município, não total, mas tem. Que providências tomar de imediato? A gente tem que ter de imediato, primeiro, essa questão orçamentária e fiscal, né? Fazer o diagnóstico correto para fazer a atuação de maneira adequada. Outra situação muito importante é no sentido de regularidade da Secretaria de Infraestrutura, na coleta de lixo, na manutenção das vias. Isso são tarefas que a gente vai poder fazer. Todo prefeito, quando assume a prefeitura, existem licitações que foram feitas pelo antecessor. E a gente vai ter que pegar um setor de licitação responsável para que faça a listagem de todas essas licitações para saber se a gente vai manter ou se vai suspender essas licitações, esses processos licitatórios. Então, a gente vai precisar fazer a preocupação inicial nesses primeiros 30, 40 dias no sentido de cuidar das licitações do município, para que não falte medicamento, para que a gente tenha as condições para que a máquina funcione. Tem muitas perguntas aqui no nosso WhatsApp. Tem algum projeto sobre a Casa da Mãe Pobre no bairro João 23? É uma situação muito difícil essa questão das casas de mãe pobre, porque são prédios, são terrenos que são da antiga Fundação Hospitalar Dr. Carlindo Dantas, não são do município de Caicó. Então, esses locais, eles estão judicializados para serem leiloados para resolver a questão trabalhista da fundação. Então, infelizmente, se o município não adquirir esses prédios, esses terrenos serão leiloados para pagar a dívida trabalhista da antiga Fundação Carlindo Dantas. Então a gente vai ter que conversar com a justiça, porque, por exemplo, a Casa da Mãe Pobre, lá do João 23, é um terreno muito importante ali para a comunidade, onde se pode fazer uma praça de eventos, pode fazer um ginásio de esporte, pode fazer salas para que tenha cursos profissionalizantes. Então, a gente vai ter que fazer essa discussão. Se o município tiver condição de comprar aquele terreno, a gente vai fazer. Como também a questão da creche lá do Alto da Boa Vista. A população do Alto da Boa Vista sofre muito porque não tem acesso à educação infantil. E é um clamor daquela população uma creche. Só que o prédio da antiga creche é da Fundação Carlindo Dantas. Então, a gente tem que ver como é que está esse processo na justiça para saber como é que o município pode adquirir, se vai ter condição de adquirir. Então entrou na justiça também a creche, o local da creche. Também. É para leilão. Na verdade é no Recreio, não? No Alto da Boa Vista. No Alto da Boa Vista? Tem. O prédio lá, o terreno da creche do Alto da Boa Vista é da antiga Fundação Hospitalar Carlindo Dantas. Ok, tem pergunta aqui também, doutor, o que você pensa em fazer a respeito da segurança da cidade de Caicó? Pois Caicó está entregue aos bandidos, né? E quer saber o que você faz, o que você pensa em fazer. Por exemplo, o projeto das câmeras será viabilizado? Inclusive a gente teve uma reunião, eu e Toninho, com a classe empresarial de Caicó, com a Casa do Empresário,
estavam lá todos os 3 representantes das entidades da iniciativa privada de Caicó, que eles fizeram algumas reivindicações. E uma delas é a questão do vídeo monitoramento. Existia um projeto que eles quiseram fazer com parceria com o município, na época do ex-prefeito Roberto Germano, que eles entravam com quase 150 mil reais para fazer o monitoramento de pontos estratégicos da cidade. Roberto, na época, disse que tinha um convênio com o Ministério da Justiça para conseguir os recursos para fazer esse vídeo monitoramento. Infelizmente, de lá para cá, essa situação não saiu e houve perca desse convênio. E não houve mais discussão com a Casa do Empresário. O município de Caicó não vai conseguir fazer o vídeo monitoramento sozinho. Nós vamos restabelecer esse diálogo com a Casa do Empresário para saber se há disposição dos empresários de Caicó de fazer essa cota e o município também entrar com sua parcela de contribuição para a gente fazer o vídeo monitoramento da cidade. A Polícia Militar já se dispôs, na época, a liberar uma sala e hoje a gente tem uma van que coordena, tem câmera, tem monitor, tem tudo, que pode também ser articulada para captar essas imagens, para que a gente consiga fazer o monitoramento e esse vídeo monitoramento esteja disponível para as forças de segurança de Caicó. Outra questão muito importante, Marcos, é em relação à criação do Conselho Municipal de Segurança. O município não é responsável diretamente pela segurança de Caicó, mas o nosso pensamento é a criação do Conselho Municipal para que haja articulação, de fato, das forças de segurança de Caicó. Outra pergunta, o ouvinte questiona a burocracia para se conseguir um urso capião para regularizar um documento de terreno. Aí diz o seguinte, olha, seria uma forma do município arrecadar. Eu tenho um terreno há 10 anos no centro, mas não consigo escriturar. O município poderia facilitar alguma coisa nesse sentido? A gente vai ter que pegar o setor responsável para saber por que está havendo essa situação de inoperância. Mas eu quero dizer que todas essas questões que demandem celeridade, a gente vai ver qual o processo administrativo que está acontecendo e por que existe essa inoperância, para ajustar o que precisa ser ajustado. Boa tarde. Deixa eu dizer só mais uma coisa. Eu vou, no meu mandato, junto com o Toinho, fazer a criação da ouvidoria municipal. Faz muito tempo que se fala em ouvidoria e essa ouvidoria de fato não foi implementada. Para que serve a ouvidoria? Para que a pessoa ela possa reclamar de um determinado serviço da prefeitura e esse serviço da prefeitura ele tem que ser respondido por parte do município. Então, na hora que você tiver uma reclamação de alguma parte, de algum secretário, de algum servidor, você vai poder ir na ouvidoria para que você faça essa reclamação e a gente tenha um acompanhamento dessa demanda. Isso é muito importante para que o serviço público ele seja fiscalizado pela população e seja melhorado. Interessante, porque realmente precisa se dar uma resposta. Se não resolve isso, por que não resolve? O que é que precisa? O que é que falta para resolver? Eu acho que tem que ter esse respeito à população em relação a isso. Muitas vezes a população ela procura o setor público e muitas vezes não tem nenhuma resposta. Tem uma experiência muito bonita aqui em Caicó em relação ao Hospital Regional. O Hospital Regional criou, na gestão de doutora Maura, a ouvidoria do hospital, onde as pessoas iam lá e reclamavam de alguma situação que aconteceu no hospital. Isso melhorou demais a questão dos servidores, porque na hora que você faz uma reclamação em relação ao serviço prestado, a pessoa que está lá na ouvidoria, ela tem que dar encaminhamento ao setor que foi feita a reclamação. E aquela pessoa que foi feita, ou o serviço que foi feita a reclamação, ele vai ter que responder em relação ao que aconteceu. Então, isso facilita para que o secretário, para que o prefeito, o vice-prefeito, ele possa acompanhar o serviço que está sendo prestado pelos secretários. O ouvinte quer saber o seguinte, qual a primeira atitude da nova gestão que a sociedade como um todo perceberá o início das promessas de campanha cumpridas? Primeiro será pelas escolhas dos nomes que ocuparão os cargos estratégicos do governo. Isso já vai demonstrar a intenção que a gente vai dar para a prefeitura. Hoje, em conversa com o Poder Judiciário, eu deixei claro o seguinte, que todas as práticas que serão feitas a partir de janeiro de 2021 sobre a gestão de Tadeu e Toinho, elas terão um princípio chamado boa-fé, bom intencionamento. Então, foi isso que a gente levou à praça pública. E é isso que a gente vai fazer e as pessoas vão perceber esse princípio na nossa gestão. Que tipo de obras iniciadas pela tua gestão você pensa em concluir no primeiro ano de mandato? A rodoviária
A gente precisa ver como é que está o convênio. Eu quero inaugurar o quanto antes a obra da rodoviária. A obra da Praça Dom José Delgado, eu quero inaugurar o quanto antes, porque Mas você pensa em manter o projeto ou dar uma inovada? eu achei que o recurso que veio, ele não foi bem utilizado. Eu achava que essa praça deveria, pelo recurso que veio, ficar mais bonita. E achei que recuperar algumas situações, pintaram outras e tal. E não foi feito a reforma que tinha sido planejada. Eu vou tomar posse do projeto inicial, vou ver o que não foi feito por parte da empresa, porque você vê o convênio e o recurso do convênio, ele é só liberado depois que a coisa vai acontecendo. Então, se não foi feita alguma etapa, eu vou cobrar a empresa responsável essas etapas que não foram cumpridas. E se não tiverem sido cumpridas, eu vou, infelizmente, ter que entrar na justiça. Questão do prédio da UPA. Inclusive o Conselho de Saúde aprovou lá uma policlínica. Você é médico, como é que você vê essa questão? É viável realmente uma policlínica ali? Houve uma politização desse assunto na campanha. Olha, é uma vergonha a situação da UPA, do prédio da UPA, não é? Então, a gente precisa dar um encaminhamento para aquilo. Inclusive, eu recebi críticas da atual secretária em relação à crítica que eu fiz. Olha, quem está na gestão, ela tem que ter a sensibilidade que pode receber crítica. A partir de 1º de janeiro de 2021, eu não sou mais candidato. Eu sou prefeito de Caicó, Tonho é vice. Então, as pessoas vão criticar o trabalho que eu vou fazer, vão elogiar. A situação da UPA, houve um entendimento do Conselho Municipal de Saúde para que a finalidade do prédio fosse para a construção de uma policlínica, através de um convênio com o governo do Estado. E isso foi discutido antes da pandemia. Veio a pandemia, todo mundo se esforçou para resolver a questão da pandemia. Então, esse assunto ficou no meio dessa situação. Então, hoje o prédio da UPA tem 2 problemas. Primeiro, o problema é a licença ambiental. Não tem a licença ambiental do prédio. Então, a gente vai ter que ver o convênio que foi construído, o prédio da UPA, para saber o que a empresa fez e o que deixou de fazer. A outra questão, a gente vai ter que fazer um novo projeto de infraestrutura para a UPA, para reformar a UPA, que já está toda deteriorada, com vidro quebrado, com portas quebradas, e também tem uma obra que é para fazer lá de drenagem pluvial. Que ali é a principal, né? É a principal. O inverno ali fica terrível. Quando vem o inverno, passa um riacho do tamanho do mundo lá e, por falta dessa obra de drenagem, alaga todas as casas. Então, a gente vai ter que fazer um projeto de drenagem e de reforma da UPA com uma nova emenda ou através de recursos próprios para que a gente adeque a infraestrutura da UPA. A gente finalizando isso, eu vou bater a porta da governadora do estado e dizer: governadora, nós precisamos estabelecer um entendimento para a efetivação da política de policlínica que a senhora quer fazer. E vou pedir para que Caicó seja a primeira experiência. Então, você vai manter o compromisso firmado no Conselho de Saúde e ali vai ser uma policlínica? Se Deus quiser. Só se o governo do estado não puder ajudar. Aí, se o governo do estado não puder ajudar nessa questão da policlínica, a gente vai ter que ver o que a gente vai ter de recurso para dar uma finalidade para aquele prédio. A população lá do Salviano Santos reclama muito que Roberto tirou o posto de saúde que lá funcionava. E que as pessoas lá hoje ou vão para o Samanaú ou vão para Nova Caicó. Só que elas não se sentem bem assistidas do ponto de vista... Mas a policlínica não resolveria isso? A policlínica resolveria. Porque a gente poderia colocar um atendimento de urgência e emergência para aqueles casos de urgência e emergência. E aqueles casos que necessitem de acompanhamento, a gente veria uma forma da equipe responsável, da estratégia de saúde da família responsável, ir até o prédio da UPA para prestar esse serviço. Sem necessitar que a população vá para o Samanaú e vá para Nova Caicó, que é uma distância razoável. E a gente sabe que a gente vive num clima semiárido, que é quente, que as pessoas às vezes não têm condição de ir. O ouvinte aqui sugere colocar o SAMU no prédio da UPA, mas não pode, né? Já existe uma destinação e ele é um prédio imenso para se colocar, imenso. Por exemplo, apenas uma unidade, né? Então você já falou, por exemplo, na questão, eu pergunto isso porque dificilmente o prefeito vai ter condições de terminar, por exemplo, as obras que daqui para o final do ano. Então você já falou na questão da nova rodoviária. Ciclovia também. Ciclovia. O asfalto, esse asfalto que roda aí há 10 anos aqui em Caicó. Você se arrisca a prometer que vai concluir ou não? Eu vou ter que saber qual é o convênio, Marcos, para saber qual é a dificuldade que está acontecendo. Porque a empresa começa, faz 10 dias e vai-se embora. Aí, por que acontece isso?
Então, deve estar havendo algum problema. A gente vai ter que entender qual o problema que está havendo. Inclusive, eu tenho uma reunião, vou tentar efetivar essa reunião daqui para o final da semana, lá na sede da Caixa Econômica em Natal, para a gente ver todos os convênios com a Caixa Econômica, inclusive esse convênio do asfalto deve estar em um desses convênios da Caixa Econômica, para saber qual o motivo dessa procrastinação. Tem alguns pleitos que me parece que eles se renovam a cada início de gestão. Um deles é a Guarda Municipal, né? Inclusive o ouvinte pergunta aqui, Guarda Municipal e os amarelinhos do trânsito, é possível implementar aqui em Caicó? Antes de falar disso, eu quero dizer o seguinte, eu vou fazer um chamamento, daqui para a próxima semana, eu vou fazer uma visita institucional, mesmo não sendo prefeito, ao primeiro BEC, ao primeiro Batalhão de Engenharia e Construção, para resolver 2 problemas na cidade. Um problema é em relação à construção do asfaltamento ali em frente ao primeiro BEC, na rua Tonheca Dantas, saindo lá da nova Zona Leste e indo até ao primeiro Batalhão de Engenharia e Construção. E o 6º BPM, Comando da Polícia Militar. O outro problema que eu vou tentar resolver com o primeiro BEC em parceria será a estrada que liga ao Hospital Regional. Perímetro Sabugi. Eu vou conversar com o primeiro BEC para saber se eles têm como fazer uma parceria com o Caicó. O primeiro BEC está aqui há mais de 3 décadas. Ele tem expertise em construção e principalmente na questão de estradas e rodovias. Eu vou saber do comandante se precisar de uma articulação junto ao governo federal para a gente ver se consegue fazer uma parceria ofertando o material de consumo para que eles consigam fazer essas 2 vias que hoje estão numa situação muito difícil. Em relação à Guarda Municipal e à Guarda de Trânsito, aos amarelinhos, hoje a grande dificuldade é a seguinte, é o limite prudencial. A lei, eu pensava, inclusive, que a gente poderia aproveitar os vigias do município para eles se efetivarem, fazer um curso de formação para serem guardas municipais. Mas, infelizmente, essa situação é inconstitucional. Só pode ter guarda municipal em Caicó se houver concurso público. Infelizmente, a área de guarda municipal, ela não é encarada pela lei como uma área de exceção, que você possa, mesmo em limite prudencial, você efetivar concurso público. Então, a gente vai ter que fazer durante esse primeiro ano uma situação de readequação da máquina pública para reduzir o custeio e adequar Caicó ao limite prudencial. E até mesmo porque a gente está sob a lei. Porque guarda municipal é necessário, né? E, inclusive, existe uma resolução, Joelma, por parte do STF, que o guarda municipal ele também pode atuar como guarda de trânsito. Então, a gente vai poder aproveitar a criação da guarda municipal e fazer também com que o guarda municipal ele também possa agir como agente municipal de trânsito. E tem até uma discussão de transformar os vigilantes atuais do município em guardas municipais, não é isso? A questão todinha é essa, porque esse projeto é inconstitucional. É inconstitucional. Então, a gente não vai poder fazer isso. Ok. Tem pergunta aí, Joelma de Souza? Aqui temos um... Estou certo, doutor Anesiano? Discussão, vamos discutir. Segundo Anesiano Ramos de Oliveira, vai se discutir ainda, né? Se é sinal que Anesiano vai ser o procurador do município, com certeza, né? Eu fiz já está pedindo ajuda antes de assumir, então certamente já temos aí 2 nomes já confirmados para a equipe de Tadeu. É Jetson Santos na administração e Anesiano Ramos na Procuradoria Jurídica do município. Chefe de gabinete. Super chefe de gabinete, né? Mas você é super competente. Ele pediu para corrigir, o doutor não corrigiu, então pronto. Eu fiz esse convite ao doutor Anesiano, mas infelizmente ele, por compromissos profissionais, ele não tem como conciliar. Né? Ele hoje mora em Natal, na capital do estado, tem escritório por lá, é procurador de outros municípios. Infelizmente, o procurador de Caicó ele tem que ter dedicação exclusiva. Né? A gente tem problemas diariamente para resolver, então, infelizmente, ele não vai poder. Mas eu fiz o convite. Mas tenho certeza que quando precisar, ele colabora. Colabora. Pensa um advogado competente? Né? Nome forte para Jardim do Seridó daqui a 4 anos, viu? Pois é. Olha, nós temos aqui uma colocação de Rômulo Tagino, né? O Partido Cidadania, por seu diretório e membros ativos, participou com muito orgulho do pleito
que juntos, a frente ampla dos partidos, elegemos Dr. Tadeu e Toninho vice. Estamos realizados. Foi o rumo certo. Tadeu é o melhor para Caicó e fará um grande mandato. Apoiamos e acreditamos. Rômulo Tagino, presidente do CDD Caicó. Né? Agradecer a Rômulo e agradecer a todos os partidos que fizeram parte dessa frente ampla. Inclusive, falaram muito que Tadeu estava fazendo junto com o Toninho um acordão. Não tem nada de acordão. Aliança é diferente de acordão. Acordão é quando a gente faz um acordo em benefício próprio. Nós fizemos uma aliança em benefício de Caicó. Caicó não adianta mais ficar nesse pensamento ideológico partidário. Nós precisamos nos unir para resgatar o sentimento de pertencimento e de orgulho que a gente tem da cidade. Então, a gente fez uma aliança partidária e não foi acordão. E graças a Deus, teve a aprovação da população de Caicó. Nós recebemos, Marcos, nessa eleição, uma vitória extraordinária, nunca vista na cidade. Então, isso não pode ser chamado de acordão, se for a população que aprovou. Como é que a gente vai chamar uma vitória extraordinária, nunca vista na cidade, com 5.970 votos de diferença para o segundo colocado, somando o segundo e o terceiro colocado, não deram a nossa votação de acordão. Por falar em articulação e união, procede que já tem vereador que não votou em você te ligando de manhã, de tarde, de noite? Não, graças a Deus não. Olha, Marcos, a gente, inclusive, hoje eu estava falando com os juízes, né, com os promotores, olha, a democracia, ela é feita por 3 poderes, né? Poder judiciário, legislativo e executivo. Eu, a partir de janeiro, serei chefe do poder executivo. Então, a gente precisa primar sobre um princípio chamado harmonia e respeito com os poderes. O poder legislativo, ele é um poder, precisa ser respeitado e não deve ser interferido por outro poder. E essa será a minha atuação como prefeito de Caicó, de ter disposição de conversa com todos os vereadores. Eu não vou conversar apenas com os vereadores que se elegeram com os nossos partidos, que fizeram parte da frente ampla. Vou conversar com todos eles e quando precisarem, e for uma matéria que for importante para Caicó, eu estarei à disposição de dialogar. Os bastidores já estão pegando fogo, inclusive já conto aí que nós temos 3 nomes para disputar a presidência da Câmara de Caicó. Quem são? Vou dizer agora a você, Ivanildo do Hospital, né, que é seu aliado inclusive, Lobão e Max. Max inclusive lançou-se hoje pelo Solidariedade. Você vai se meter nessa eleição ou vai deixar eles bem à vontade? Rapaz, Marcos, eu não devo me meter, né? O seguinte, eu conversei hoje com o Toninho, inclusive, sobre esse assunto. Não tive procura de ninguém em relação à presidência da casa. Lobão me ligou, mas não para tratar do assunto da presidência. E eu aproveitei e disse, Lobão, como é que tá a conversa aí da presidência? Ele disse, Tadeu, olha, tem tal e tal coisa. Lobão te ligou depois da vitória. Depois da vitória. Ele disse, Lobão, olha, a minha posição é a seguinte, a gente não vai se meter na eleição da mesa. Quem for eleito terá o nosso respeito e nossa disposição de diálogo. E Lobão ligou só para parabenizar então, né? Parabenizar. Vou deixar bem claro aqui para os ouvintes, viu, gente? Bem, tem mais... Ninguém sabe que Lobão é articulador. Quem está lhe mandando abraço aqui é Santana e Sula Capoteiro. Está ouvindo aqui, ele mandando um forte abraço para você. Santana foi uma guerreira, viu, na campanha, parabenizar e agradecer. Doutor Tadeu, na campanha que você teve aqui, você deu uma declaração corajosa, que foi com relação ao Carnaval de Caicó. Que se... ele achou que a gente só perguntou só a ele, que mas se não, os índices estivessem, que se a Covid estivesse mantida, a gente não teria carnaval. Usaram muito isso na campanha, né? Eu acho que foi o vídeo que mais foi compartilhado dos grupos de WhatsApp, né? Você continua com esse mesmo pensamento? Você tem que fazer o carnaval com segurança sanitária. Inclusive, eu recebi muitas críticas em relação a isso, mas eu quero dizer o seguinte, o Carnaval de Caicó é patrimônio da cidade. Então, a gente precisa discutir o Carnaval com toda a importância que ele tem para Caicó. Então, eu como gestor da cidade, eu vou ter que tomar decisão em favor de Caicó e não através das minhas intenções, dos meus desejos. Eu preciso convergir essa decisão com os interesses da coletividade de Caicó. Então, se houver segurança sanitária para realizar o carnaval, a gente vai realizar. Eu, inclusive, recebi a informação que Rio de Janeiro, Salvador e, se eu não me engano, Recife, se acordaram de fazer o carnaval em julho de 2021. A gente vai precisar saber, isso depende da Secretaria de Saúde do Estado. Quem vai tomar essa decisão vai emitir uma nota
dizendo se é possível ou não realização do carnaval, para que a gente realmente se organize para isso. Ok. Quem também aqui está lhe mandando um abraço é muita gente, né? Camilo Celular está lhe mandando um abraço também, está aqui na escuta aqui do programa, né? Um abraço para Camilo. Tem um grupo aqui, o grupo é chamado Futebol CESP, né? Que tem muitos médicos aqui do Hospital do CESP, que são torcedores também aqui de alguns times, né? Belista lhe mandando um abraço. Edson Vera está aqui, né? O doutor Anderson Canelão, né? Doutor Anderson que é ortopedista, né? Também está aqui lhe mandando um abraço. É uma turma grande aqui, Abdias, Isaac, né? A turma aqui do Hospital Regional está aqui na escuta aqui, também lhe ouvindo, né? E eu quero agradecer, Marcos, ao apoio dos médicos de Caicó. Eu sou colega, eu sou um recém-formado quase, né? Tenho 4 anos de atuação e eu recebi o apoio, acho que da grande maioria dos médicos da cidade. Então, eu quero agradecer e agradecer também todos os funcionários que trabalham comigo lá no Hospital Regional. Quem também está aqui parabenizando é o Geórgio, esposo da Valdemere, que quase chegava lá, né? Valdemere bateu na trave, como diz. Mas eu acho que é o seguinte, em política não existe vencedor nem derrotado. Existem pessoas idealistas, né? Então, o idealismo sempre prevalece. Valdemere foi uma idealista e que ela continua militando e com certeza dará uma contribuição a Caicó como ela sempre deu. Aqui também está aqui mandando um abraço, Queca, Dona Maria de Zé da Penha também está ouvindo aqui, a mãe de Queca, né? Rafa Show, pronto, abrir aqui a sessão alô, todo mundo agora vai querer mandar um alô aqui para o doutor Tadeu, né? Dona Maria é um amor de pessoa. Inclusive lamentar hoje o falecimento do Quenão, rapaz. Quenão faleceu, né? Era uma pessoa muito querida aqui de Caicó. Desejar aqui os sentimentos a toda a família do nosso amigo Quenão. Desejar aqui mais alguma coisa, Tony? Quer falar mais alguma coisa? Pode ficar à vontade. Só agradecer aqui a participação do doutor Tadeu, juntamente com a nossa equipe. Agradecer também, em nome do doutor Tadeu, a equipe que foi fundamental para que a gente pudesse fazer esse brilhante trabalho e a gente não medir esforços e que fizeram para o bem de Caicó. Ok, quem está mandando alô é Francisco, né? Caneta vereador pelo Republicano. Se eu não falar aqui nessas duas pessoas, elas nunca mais escutam aqui o programa. Francisca, Segurança e Leila. Estão lhe ouvindo, viu, aqui? Rapaz, lá. Eles moram em Nova Caicó, é? Elas eram chamadas de Bibinetes, hoje é Tadeu Cats. Pronto, então está dado aqui um abraço aqui para Francisca, Segurança e Leila. Doutor, obrigado pela sua participação aqui, sucesso na sua gestão e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Dizer, Marcos, que a imprensa é muito importante para a democracia. A imprensa livre, que precisa realmente fazer de tudo para trabalhar pelo povo da cidade. A gente vai respeitar a imprensa, respeitar o sistema rural. A você que faz um grande trabalho, isento, a Joelma, que é a diretora que revolucionou o rádio de Caicó. Parabenizar. Ela conseguiu fazer algo que a gente só vê na capital do estado. Isso é equipe. Então, eu quero todo mundo, viu? Mas ela gosta de ser elogiada, ela gosta. Mas se não o ego já vai lá em cima. Se não tiver uma liderança, as coisas não andam. Tudo na vida tem que ter a cabeça. Não adianta o corpo sem a cabeça. Então, você teve a ideia e teve o apoio da equipe para realizar. Então, isso é muito importante. Da mesma forma que a gente fez a campanha. Eu tomava as decisões, mas eu tinha equipe para executar essas decisões. E tudo na vida, Marcos, ninguém faz nada sozinho. Precisa fazer com parceria. Então, eu não seria um bom prefeito sozinho, isolado. Eu seria um bom prefeito se souber me articular. Sem cortar a sua palavra e ao mesmo tempo cortando, é importante o que você coloca, né? Nós temos um conselho, né? É o bispo do Antônio, Padre Elson, Padre Alcivan, Padre Rômulo, tem a consultoria, tem a Elenilson, quer dizer, e tem todos nós, a equipe, né? A gente está aqui, tem os coordenadores, os gerentes, e uma equipe que veste a camisa. Isso é na empresa privada, é no setor público também. É importante, tem pessoas que não gostam, que eu digo que vamos vestir a camisa, tem que vestir a camisa. Você tem que ser melhor. Eu digo muito aos meninos, a gente tem que ter uma ambição sadia. E como é essa ambição? De eu ser melhor e fazer melhor. Porque quando eu sou um profissional, que eu trabalho bem, que eu faço bem o meu serviço, está ganhando eu como profissional e está ganhando a minha empresa. É a mesma coisa no setor público. Quando num hospital, numa clínica, num posto, vem chegando uma pessoa para ser atendida, veja como se fosse seu pai, sua mãe, um familiar, como o atendimento vai ser diferente. Né? E para uma prefeitura dar certo, essa aliança de prefeito e vice é importante, e uma equipe
que faça a coisa acontecer. Não que seja babão, não que seja puxa-saco, tá? Eu acho que quando a pessoa gosta mesmo da pessoa, não passa a mão na cabeça, mostra a realidade e como deve caminhar. Aqui a gente é assim, quando a gente vê que um errou, a gente diz, você errou, você acertou. A gente faz as críticas construtivas até dentro da própria equipe. Aqui dentro da Rádio Rural a gente tem isso, a gente se critica, a gente se elogia, a gente cobra um do outro, assim é um setor público. Porque muitas vezes há pessoas que dizem, eu sou concursado, não vou perder meu emprego nem nada, eu posso atender do jeito que... Não é assim, minha gente. E a população, ela avalia todos os dias, vem acordando todos os dias. Eu acho que vocês podem fazer diferente. Por que não uma gestão diferente? Uma gestão onde o servidor seja valorizado, mas também valorize. Onde a população respeite e seja respeitada. Eu acho que se pode mudar isso, se pode melhorar isso. E vocês estão tendo a oportunidade e a gente torce que vocês façam isso. A gente ganhou a eleição sem ter a população dividida, Joelma. Nós tivemos uma vitória inédita, isso é importante reiterar, uma vitória inédita em Caicó. Com a gente lutando contra uma estrutura de prefeitura, né? Batata era o atual prefeito, né? Caicó é uma cidade do interior, então a prefeitura conta muito numa eleição. E a gente lutou contra isso tudo e conseguiu ter a maioria de Caicó, a maioria dos votos, e é justamente pontuar isso. Nós não seremos prefeito e vice-prefeito dos que nos elegeram. Nós seremos prefeito e vice-prefeito da cidade de Caicó, do povo de Caicó. Então, o que a gente puder, à disposição da gente é de colaborar. Eu disse hoje ao Poder Judiciário, eu tenho alguns defeitos, mas um deles é a juventude. Porque a juventude normalmente ela é mais intempestiva, quer tomar decisão de pronto, mas eu quero dizer a Caicó que todas as decisões que eu e Toninho fizermos enquanto prefeito e vice-prefeito, elas terão uma prática chamada boa-fé, bom intencionamento. Então, farei o possível para que a gente consiga fazer uma gestão assim como foi nossa vitória. A nossa vitória foi histórica e, se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer uma gestão histórica para a cidade de Caicó. A Ivanice, ela lhe parabeniza pela vitória e coloca o seguinte, que dá uma sugestão, que você possa tentar, junto ao curso de informática das universidades, um programa para regulação, fazendo assim com que os exames de consulta sejam consultados na palma da mão através do usuário. É possível isso? Totalmente possível. Hoje eu também recebi essa sugestão de Dr. João Braz. Caicó tem um curso chamado de Sistema de Informação, que a gente pode fazer esse programa. E vou ver se eu consigo falar com a professora Sandra Kelly, particular. A gente sabe que a universidade está com aula remota, para saber se existe a possibilidade da realização desse sistema, para não ter interferência, né? Que a população tenha acesso. Ela tem um aplicativo que ela acompanhe a solicitação. Ela entra com a solicitação do exame de sangue. Então, ela vai acompanhar pelo próprio aplicativo a questão da autorização e de quando vai realizar esse exame ou essa consulta. Quando nós anunciamos que iria entrevistar, eu recebi acho que umas 3 ou 4 ligações de funcionários da prefeitura. Eles reclamando o seguinte, que é um problema que vem se mantendo aqui nessa gestão, essa questão do município descontar da folha do servidor, por exemplo, a questão, por exemplo, de um convênio, de um empréstimo bancário, de um convênio odontológico, o município desconta do salário e não repassa para... vou citar aqui, por exemplo, Casa Paulo e Dente, que é um caso muito conhecido, e do Bradesco aqui. E aí o ouvinte quer saber, Tadeu, você vai fazer, vai continuar na sugestão ou o compromisso seu vai ser mantido? Descontando que é um dinheiro que não pertence ao município, né? Se você desconta do servidor, tem que repassar para a instituição bancária ou para por exemplo, no caso da empresa aqui, do convênio odontológico. Como é que vai ser a sua postura com relação a isso? Não, a gente vai ter que regularizar, Marcos, mas para regularizar vai ter que ter recurso. A gente não sabe como é que a gente vai encontrar a situação financeira da prefeitura. Mas eu quero dizer aos servidores que a gente vai fazer de tudo para dar regularidade a todas essas questões. Por exemplo, outro problema também muito grave é o repasse ao sindicato. Faz 8 meses ou 6 meses que o repasse não é feito. Dívida passa de R$100 mil, inclusive, com o sindicato. Então, a gente vai precisar regularizar essa situação e para isso a gente vai ter que reduzir custeio. Por exemplo, os prédios alugados em Caicó, a gente vai relacionar todos os prédios alugados. O que gasta com oficina? Toninho já me disse, Tadeu, me deixe com a responsabilidade de fazer uma oficina para Caicó. A gente vai contratar um mecânico para a prefeitura fazer compra direta das peças. Porque a gente não sabe como é que está sendo essa questão. Eu só posso dizer o que está acontecendo quando eu
olhar. Mas a gente vai ver todas essas questões de redução de custeio para justamente pagar essas obrigatoriedades que não estão sendo pagas pelo atual gestor. Ok, vamos embora, Joelma. Vamos, né? Agradecer, né? Isso. Toinho, né? Eu gostei de conhecer, né? Ele pessoalmente, achei muito firme e continue com essa firmeza, viu? Que bom, que bom. Tá muito feliz com isso aí. Tá preparado para ser Isso. prefeito, viu? Isso eu tenho convicção que a gente vai fazer um bom trabalho e com certeza só agradeço e rogo ao grande arquiteto do universo. Toninho já deixou escapar aqui que quer indicar uma secretaria. Só não faltou dizer ainda, falta dizer qual que ele vai querer indicar, viu? Antes de você chegar aqui. Se ele me permitir, né? Tem que pedir permissão primeiro a ele, com certeza, né? Lógico. Mas eu quero agradecer a vocês. Vocês fazem um trabalho brilhante aqui para Caicó, prestam um grande serviço aqui para Caicó, de grande relevância. E quero agradecer mais uma vez a classe empresarial, que nos ajudou bastante, que fez com que isso também realizasse, juntamente a população inteira, logicamente. E eu fico aqui, a minha gratidão, e agora retribuir o povo de Caicó, o que Caicó fez pela gente. Olha aí. E eu já disse aos meninos, né, Marco? A gente já disse. Se tiver de elogiar, vai elogiar. Se tiver de criticar, vai criticar. E vamos ficar de olho, filho. Eu quero fazer um compromisso. César Maia no Rio de Janeiro deu certo. Assim, boa parte do sucesso dele foi porque todas as reclamações que chegavam no rádio, ele tinha coragem de ir para cima e falar ao vivo. Todas as reclamações que chegarem aqui, a gente vai fazer de tudo para dar encaminhamento a elas e tentar resolver. A gente sabe que não tem varinha de condão, né? Não existe varinha de condão, mas se com trabalho a gente consegue resolver muitas coisas. E eu quero dizer a Caicó, reafirmar, que a vitória histórica que nós tivemos na eleição, domingo, com maioria de 6 mil votos, ela, se Deus quiser, vai ser correspondida com a atuação da gente na gestão.